Física Aplicada, parte 2. Falaremos basicamente sobre mecânica dos fluidos e também sobre termologia, os aspectos iniciais da termologia. O nível dessa disciplina aqui é um nível que é baseado, né, nos conhecimentos dos níveis de ensino de física do ensino médio, tá? Então a gente não vai aprofundar muito a disciplina. Eu e o professor Michel, a gente até às vezes busca algumas questões, né, alguns exercícios de livros de ensino superior, mas basicamente como é uma disciplina que é uma revisão de física, de alguns tópicos que são muito importantes que vocês vão usar no curso. Então o nível que a gente geralmente utiliza é o nível ali do curso médio, tá? Beleza? Galera, seguinte, então, geralmente eu começo uma disciplina falando para a galera o que é a física. Física é uma ciência que estuda os aspectos inerentes da natureza, certo? O que acontece na natureza, o que a gente visualiza, o que a gente presencia, a gente trata como uma formalização física, né? Então, a formalização física, ela tem a observação, ela tem a construção de uma teoria, um formalismo matemático, entre outras coisas, certo? E a física, ela se divide em alguns tópicos, né? Como eu falei para vocês, essa disciplina ela vai pincelar alguns dos principais tópicos da física para ser trabalhados com vocês, de maneira que vocês utilizem, que são os tópicos que serão mais utilizados aí nas outras disciplinas, nas outras cadeiras que vocês terão aí ao longo dos próximos semestres, tá? Então, basicamente, a gente vai falar. O professor Michel já estava falando com você sobre mecânica, né? Eu vou pegar mais um tópico da mecânica e vamos falar um pouquinho mais também sobre termologia, parte de calor, tá? Essas partes aqui que nós temos diz respeito ao eletromagnetismo, ondas, né? E também aspectos atômicos da matéria, a gente não trabalhará nesse curso, tá? Bom, como foi falado para vocês aqui, só a física um pouquinho mais destrinchada, né? Sobre os seus principais tópicos, esses que estão em Vzinho. Então, serão os tópicos que nós vamos trabalhar ao longo desse curso. Lembrando novamente, né? Os tópicos de cinemática, dinâmica, energia já foram trabalhados com vocês. Então, são pré-requisitos do que nós vamos ver logo mais, certo? Então, na mecânica dos fluidos, quando vai ser muito normal aparecer os conceitos de força, aparecer os conceitos de energia que já foram trabalhados, então, com o professor Michel, com vocês. Então, algumas vezes eu vou precisar e vou recordar isso com vocês sobre essa parte desse conteúdo aí, tá beleza? Basicamente, a mecânica dos fluidos, né? A gente dividindo ela aqui em subtópicos, né? Nós temos a parte da hidrostática, que vai ser o que nós vamos ficar mais tempo trabalhando, certo? Então, nós vamos falar ali do princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, teorema... entre outros teoremas que são inerentes à hidrostática, né? E nós faremos uma aula sobre hidrodinâmica. Os conceitos que relacionam a hidrodinâmica, né? Como a equação de Bernoulli, entre outras coisas, né? A gente vai conseguir trabalhar isso em uma aula, tá? Que para quem não pegou ainda o que significa hidrostática e hidrodinâmica, pelo próprio nome, pelo que o nomezinho está falando ali, ó, hidrostático e estático, né? A gente vai estudar os líquidos, os sistemas que conseguem fluir, né, de forma estática, e depois nós vamos estudar esses fluidos, né, ou esses líquidos, qualquer sistema que consiga fluir, né, um gás pode fluir, por exemplo, né, de forma dinâmica, né, com um movimento. Então, esses são os dois tópicos de estudos que nós teremos com relação à mecânica dos fluidos, beleza? E também nós vamos trabalhar com a termologia, certo? Então, a parte final da disciplina lá, as últimas 3 semanas, acredito, nós falaremos sobre termologia, tá? Nós vamos falar sobre calor, temperatura e alguns processos de troca de calor. Então, essa parte final aí, eu até inclusive eu considero essa parte aqui de termologia ela é um pouco mais tranquila, porque ela é um pouco mais trabalhada no ensino médio, né? A parte de mecânica dos fluidos, ela às vezes é passada rapidamente ou muitas vezes em algumas escolas nem é trabalhada. Então, possivelmente algumas coisas que eu vou falar para vocês pode ser nova, mas tudo bem, certo? Você já tem maturidade suficiente para começar um estudo sobre algum tópico que vocês não tenham visto ainda, tá? Beleza, gente. O que mais? Como estudar física? Eu adoro esse tópico aqui, né? Porque a galera geralmente tem muita dificuldade de como estudar física. Por quê?
A física ela tem esses 4 pilares aí que eu fiz ali mostrei através dessa figurinha, né? Nós temos o fenômeno físico, certo? Que é o fenômeno físico que nós estamos estudando, né? Reconhecer esse fenômeno. Esse fenômeno, ele geralmente vai ser passado para vocês através de um problema físico, certo? Então, como é que eu vou avaliar vocês? Como é que eu vou saber se vocês compreenderam um fenômeno físico? Estipulando o problema, né? Onde vocês vão ter que ler esse problema e interpretar ele, certo? Tirar os principais aspectos com relação a esse problema. Bom, daí vocês vão trabalhar a formulação matemática, né? Porque a matemática ela é um puxadinho da física, né? A gente pode dizer assim. Ela é uma ferramenta que a gente utiliza muito, certo? Então, às vezes, as pessoas, não é que elas não gostam de física, elas têm muita dificuldade em matemática e isso acaba tornando para elas a física algo mais distante, né? Porque os fenômenos físicos são os fenômenos que acontecem geralmente no nosso dia a dia, é fácil da gente reconhecer, né? Algumas vezes a gente acaba se perdendo um pouco na interpretação do problema também, de ler o problema e não conseguir tirar as informações. Então, isso é algo que a gente vai trabalhar, tá? E a formulação matemática também está ali junto. Vocês já sentiram agora nessa primeira parte da disciplina, né, que a matemática ela vem junto, né? São dados os problemas, vocês muitas vezes têm que resolver, interpretar, tirar as informações do problema e resolver um problema matemático, né? É muito comum isso. E, obviamente, chegar na solução. A solução, ela não é um número matemático, a solução, ela quer dizer algo a respeito do fenômeno que nós estamos tratando, ou seja, diz respeito sobre uma grandeza física. Essa grandeza física geralmente tem uma unidade, certo? Então a gente nunca pode esquecer disso, que quando a gente está trabalhando com física, química, né, ciências em geral, a gente tem a unidade sempre acompanhando aquilo que nós estamos analisando, certo? Bom, o que mais, galera? Manual da aula de física no estilo remoto, né, gente? Então, basicamente, certo? Eu tenho algumas coisas que eu costumo colocar aqui para vocês, que são importantes quando a gente está nesse modo remoto. Eu tenho o meu resumo, tenho o meu manual da aula também de física quando a gente está no estilo presencial, mas no remoto é mais importante que vocês levem essas questõezinhas aqui a sério, né? Estar com caderno, caneta e calculadora nas mãos na aula, galera. É muito importante que vocês estejam junto comigo fazendo as contas. Eu não vou pedir que vocês abram as câmeras, né? E façam a conta para mim. Não. As aulas remotas, geralmente, elas têm uma dinâmica um pouco mais rápida, certo? Mas é importante que vocês estejam fazendo junto comigo e usando a calculadora para que, se alguma coisa acontecer diferente, né? Ou vocês não conseguirem chegar no mesmo resultado que eu, ou coisa parecida, né? Vocês me avisem, né? E a gente pode trabalhar essa dúvida, inclusive, ao vivo, tá? O que mais? Estar preparado como se estivesse na escola, gente. É muito comum, às vezes, alunos assistirem a aula deitado ou ligarem o computador e saírem fora, né? Então, isso aí vai atrapalhar o conhecimento de vocês, vai atrapalhar a maneira como vocês vão entender a disciplina. E por ser uma disciplina que geralmente gera muita dificuldade, pode acontecer que vocês, perdendo o fio da meada, né, vocês não consigam pegar a linha de raciocínio. Tá? Então, é importante vocês estarem preparados na frente do computador, na frente do celular, não sei como é que vocês vão assistir, mas estarem como se estivesse na escola. Tá? Após terminar a aula, fazer um resumo do conteúdo no caderno. Extremamente importante, não é só porque a aula está remota que o material vai estar disponível para vocês, e as aulas vão estar disponíveis também no YouTube, que vocês não precisam ter o resumo de vocês. Fazer o próprio resumo ajuda no estudo, tá? Não deixar para resolver exercícios de última hora, galera. O maior erro de todos aqui, e eu costumo continuar falando para meus alunos, e continua acontecendo, né, galera? Tentar resolver exercícios para a última hora. Vocês vão ver que ao longo dessa disciplina aqui, nessa segunda parte da disciplina, vocês terão tarefas semanais para resolver, tá? Exercícios que vocês vão ter que resolver e me entregar, certo? Que vão valer como parte da nota de vocês, tá? Então, esses exercícios é interessante vocês não deixarem para a última hora. Nós temos aula às 7h30. Se vocês chegarem para mim às 6 horas da tarde, professor, não consegui fazer tal exercício, o que eu faço? Pô, cara, vai ser difícil te ajudar 6 horas da tarde. Certo? Se tu me chamar na quarta, na terça aí, e vocês têm um canal comigo, né, que vocês podem acessar diretamente, tá?
vocês vão conseguir resolver, conseguir sanar a dúvida de vocês, tenho certeza, tá? É importante assistir todas as aulas, sejam elas síncronas, né? Ah, professor, não pude essa semana estar presente na aula síncrona, posso assistir lá a aula gravada? Pode assistir a aula gravada, deve assistir a aula gravada, tá? Cada aula que vocês perdem, que vocês deixam de assistir, vocês estão perdendo uma parte do conteúdo que será cobrado, tá? Então, estejam atentos, assistam às aulas, tá? E tirem as dúvidas, tá? Como esse último tópico que eu tô falando aqui para vocês. Eu procuro ajuda do professor dos colegas sempre que houver necessidade, tá? Beleza? Eu sei que procurar colega é muito comum de vocês, né? Apesar de vocês não se conhecerem bem, né? Acredito que alguns alunos até se conhecem, que já foram alunos do Instituto, certo? Mas possivelmente alguns se conhecem de vista, né? Mas muitos nunca se viram. Nós estamos no modo remoto, né? Ou agora vamos começar a se ver, já que teremos algumas disciplinas práticas, né? Mas, né, se você já tem essa interação, vocês conseguem trocar informações, troquem as informações, mas não se esqueçam de entender o que vocês estão trocando de informação. Tá? Trocar só por trocar, copiar só por copiar, é uma bela de uma enganação. Tá? Vocês estarão dando com os burros na água mais à frente, porque vocês não terão essa parte do conhecimento e vocês serão exigidos disso. Tá? Seja ela na disciplina de física, seja ela numa disciplina, um tópico avançado da agronomia. Tá? Tem mais, galerinhas? Tá, olha só. Na disciplina agora, a minha parte da disciplina ela é feita toda síncrona. Então, vocês já sabem que vocês terão, então, toda quinta-feira um encontro comigo às 7h30 da noite, né? As minhas aulas têm uma duração de 1 hora, tá? Então, pode ser que essa aulinha de hoje aqui eu passe um pouquinho, mas eu geralmente tento me conter, gente. É sério, tá? Eu tento manter aqui, ó, 1 horinha padrão, tá? De aula, porque eu sei que ficar na frente do computador por mais de 45, 50 minutos já começa a se tornar um processo estressante, tá? É comigo assim, quando eu estou em reunião, mais de 50 minutos de reunião, já começo a ficar não prestando atenção, não estar focado, né? E eu sei disso. Então, por isso que minhas aulas, elas têm um prazo, quando síncronas, né? Um prazo de em torno de 1 hora, tá? Essas aulas são todas gravadas, editadas e postadas no YouTube. Certo? Por que no YouTube? Porque lá é o fácil acesso para vocês. Quem tem celular, todo mundo tem celular do YouTube, todo mundo já acessou alguma vez o YouTube alguma vez na vida, então se vocês procurarem meu nome lá, depois eu vou passar o endereço para vocês, certo? E geralmente depois que eu edito, eu coloco o linkzinho lá no grupo de WhatsApp que nós estabelecemos, né? Vai estar lá o linkzinho com a aula, com algum momento que vocês perderam, sei lá, teve que atender, teve que abrir a porta lá e perdeu tal parte do conteúdo. Não tem problema, depois tu vai lá e recupera, certo? Ou, sei lá, teve algum problema lá que teve que buscar, sei lá, o colega, o filho na escola, ou o irmão na escola, não sei, que aí nesse dia não pôde acompanhar a aula. Vai estar no YouTube, tá? Mas não se esqueçam que a presença de vocês nas aulas síncronas é sempre importante e sempre vai ter listinha de presença, tá? Pessoal, nós temos os livros que vocês podem adquirir. Esses, como são tópicos baseados em conteúdos do ensino médio, tá, galera? Geralmente, vocês com uma rápida consulta, aí vocês conseguem bons livros e boas fontes de informação na internet. Se vocês quiserem livros mais específicos, eu passo para vocês. Inclusive, eu posso passar alguns PDFs, né? Mas nós temos também a nossa biblioteca, onde pode ter também o fornecimento de material para vocês, caso vocês desejem, tá? O material digital, então, as nossas aulas, vocês vão ver que eu risco bastante na tela, certo? Então, eu faço todo o desenvolvimento das coisas na tela. E essa tela, ela fica gravada, vai ter um PDFzinho que eu vou lançar lá no ambiente tarefas para vocês, né? Para vocês terem esse material da aula escrito também. Para vocês poderem também relembrar e fazer o resumo de vocês, tá? O que mais, galera? Olha só, nós temos os grupos de WhatsApp, certo? Nosso grupo de WhatsApp que eu criei é um grupo. Se vocês. Tem gente que não gosta de entrar em muitos grupos de WhatsApp, né? Eu compreendo, e isso aqui é só uma alternativa para a gente facilitar a nossa comunicação, já que se comunicar ali pelo WhatsApp eu acho mais fácil do que muitas vezes eu ficar postando notícias no Siga, né? Mas enfim, as principais informações sempre serão postadas no Siga, certo? Mas temos um canal lá, que é o grupo de WhatsApp, quem não está lá ainda e quiser entrar, né? Sinta-se à vontade. E vocês também podem
é um canal de comunicação também, o e-mail, certo? Meu e-mail institucional, vocês podem procurar, podem pedir para mim também, eu forneço para vocês, tá? Gente, nós temos também atividades semanais, certo? Como foi falado para vocês. Então, toda semana eu vou apresentar o conteúdo para vocês e vocês, ao final da aula, vão ter 3 ou 4 ou 5 questõezinhas sobre o conteúdo para resolver, certo? Resolver e entregar. Você tem um prazo de 1 semana para fazer isso. É mais do que suficiente. Vocês vão ver que, muitas vezes, os exercícios vocês acabam em 15, 20 minutos, se compreenderam bem, né? Algumas vezes teremos aulas assim, onde vocês vão ficar um pouco mais tempo, né, com os exercícios, em cima dos exercícios para resolver, mas isso é normal, tá? Bem tranquilo. Bom, o que mais, galera? Então, novamente, só para salientar para vocês, toda semana tem atividade registrada, né? Nós temos as aulas postadas no YouTube, nesse canal aqui, meu canal, vocês podem procurar pelo meu nome, tá? Vocês vão lá ver que tem muita aula e tem todos os conteúdos basicamente da física, né? Se vocês sentirem falta de alguma parte do conteúdo, certo? Seja ela da mecânica, leis de Newton, seja ela de energia mecânica, né, que foi passado para vocês pelo professor Michel, vocês vão encontrar uma aula lá sobre isso. Se vocês quiserem lá, dar uma revisadinha, sem problema nenhum, tá? Terá uma playlist, certo? Que vai se chamar Agronomia 2021, certo? Física Aplicada Agronomia 2021, onde eu vou postar as nossas aulas nessa playlist, tá? Que vai estar lá nesse canal também. Então, fácil acesso, não tem desculpa. Se não viu a aula, pode pegar o celular, abrir o YouTube e assistir a aula para resolver as tarefas da semana, tá, gente? Beleza? Então, aí estão os canais disponíveis para a gente de comunicação durante essa disciplina e durante as próximas 8 semanas que nós estaremos juntos, tá, gente? Beleza? Galera, de informações iniciais, são isso, é isso, tá? Então, o próximo passo, se não tem dúvidas, se vocês não têm dúvidas com relação a mais nenhuma informação, nosso próximo passo é começar a disciplina, tá? Começar essa segunda parte da disciplina. E, gente, a gente começa a falar de mecânica dos fluidos e subgrupo hidrostática, tá, gente? Basicamente, né, a gente vai tratar como fluidos todos os sistemas que conseguem escoar, tá? Então, o que pode escoar? Um sólido, ele não pode escoar. Ele não tem viscosidade suficiente para escoar, né? Mas um sistema líquido ou um sistema gasoso, eles têm possibilidades de escoar. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Nós temos aqui um sistema onde nós temos um gás, possivelmente o ar, né? Escoando aqui sobre um carro, né? Vocês percebam que alguns efeitos são visíveis, certo? São observáveis e serão discutidos por nós. Aqui também temos aqui um raio-x de um escoamento, né, de um sistema também, e um líquido que está escoando aqui. Então, todos esses sistemas que conseguem fluir estão dentro da mecânica dos fluidos e estarão sendo tratados dentro da hidrostática, tá? Basicamente, esses figurões aqui que estão aparecendo aqui, Arquimedes, Torricelli, Stevin, Pascal, serão cientistas, né, que embasaram as teorias que nós vamos estudar. Essas teorias são um pouco antigas, né, da ordem de 1700, 1600, até 1800, alguma coisa, tá? Então, são coisas bem fundamentadas, né, tem aí 200, 300 anos, certo? Então, se a galera, eu costumo dizer para os meus alunos, né, se o pessoal há 200 anos atrás entendeu e construiu essas teorias, por que vocês em 2021 não vão entender, né? Então, basta um pouquinho, a informação está aí, certo? Basta um pouquinho de vontade de treinamento para vocês conseguirem compreender esses conceitos. Vamos lá. Galera, para começar a estudar a mecânica dos fluidos, nós precisamos começar a falar sobre densidade. Densidade e massa específica, que serão as primeiras grandezas que nós vamos tratar, certo? Então, o conceito de densidade, ele é até um conceito que se costuma dizer que ele é um dos conceitos que uma criança demora mais para compreender, certo? Dizem que o conceito de densidade ele se torna claro para uma pessoa depois dos 12 anos de idade, né? Porque a densidade, ela é uma grandeza física que trata de uma relação de massa para o volume, né?
O conceito de densidade, ele nos ajuda a entender por que algumas substâncias elas conseguem ficar na superfície e outras substâncias elas acabam sendo parcialmente aqui submersas, né? E algumas outras substâncias, né, de tamanhos iguais são totalmente submergidas, né? Então, o conceito de inercidade nos ajuda a compreender isso aqui, tá? Basicamente, nós temos duas coisas que vão dizer respeito sobre essa densidade, né? A primeira delas nós vamos chamar de massa específica, certo? A massa específica, que é simbolizada com essa letra grega aqui, ó, que é o Mi, certo? E essa massa específica, ela diz respeito a uma substância pura, certo? Então, quando nós temos uma substância pura, nós podemos dizer que nós não tratamos como sendo a densidade, nós tratamos como sendo a massa específica desse sistema, né? E essa massa específica, pessoal, ela é uma relação da massa do objeto sobre o volume que ele ocupa, certo? Então, massa sobre volume, para nós, será, então, a massa específica aqui, será a nossa relação, né, entre massa e volume, será a nossa massa específica. Como vocês sabem, essas grandezas físicas que estão sendo tratadas aqui, a massa e o volume, elas têm unidades dentro do Sistema Internacional de Medidas, né? Então, aqui para nós, a massa de qualquer corpo é tratada como sendo quilograma e o volume de qualquer corpo é tratado como sendo metro cúbico. Tá? Depois nós vamos ver que isso aqui pode ter algumas variações, tá? Mas deixamos por aqui pela unidade do Sistema Internacional de Medidas, né? Sistema Internacional de Medidas, nós temos quilograma por metro cúbico para designar a massa específica, certo? Uma outra grandeza que nós temos é a densidade, né? Galera, densidade e massa específica, vou chamar aqui de Dzinho, tá? A densidade e a massa específica, elas têm definições idênticas, tá? Definições iguais, basicamente. O que muda é um detalhezinho, certo? O que a gente trata como densidade é a densidade de um corpo, certo? Um corpo, um objeto, sei lá, um tijolo, qualquer objeto que seja complexo, a gente chama que essa propriedade dele de massa sobre volume é a densidade. Se a gente estiver falando de uma substância muito específica, por exemplo, a gente tem uma barra que é composta só de ouro, né? E a gente sabe que não tem nenhuma impureza ali, a gente pode dizer que nós temos não densidade, mas a massa específica ali daquele sistema. Certo? Então, isso é uma questão que pode confundir vocês, né? Tratar densidade ou tratar com massa específica, tá? Mas como as definições são idênticas, né? Então, muitas vezes vocês vão ver que nos livros vai estar tratando como massa específica e em outros livros vai estar tratando como densidade, certo? Vocês vão ver as duas definições, certo? Mas como as definições delas são iguais, massa sobre volume, né? Então, muitas vezes vocês vão ver que tanto faz eu considerar o Dzinho de densidade ou considerar o Mi de massa específica, tá? Quando a gente quer ser muito criterioso, aí sim, aí a gente trabalha com Mi ou com um Dzinho. Mas no geral, no âmbito geral, a gente pode chamar que essa propriedade será sempre a densidade, por exemplo, tá? Bom, mas sabemos que existem essas duas definições e sabemos como usar cada uma delas, né? Substância pura ou com corpo. O que mais, galera? Aqui tem algumas unidades, alguns valores, né, de massa específica. Olha só, por que ele está falando que é massa específica? Porque são substâncias puras, né, dessas moléculas aqui que nós temos. Por exemplo, nós temos a platina, que tem 21,4 gramas por centímetro cubo. Olha só, lembro que a unidade que eu tinha passado para vocês, tanto da massa específica como da densidade, era a mesma, né? Era o quilograma por metro cúbico.
E essa tabela que eu apresento para vocês já aparece aqui como grama por centímetro cúbico. Né? Então, o que será que rolou aqui? Né? Rolou que existe uma outra forma de escrever o quilograma por metro cúbico, que é essa outra unidade, que é a grama por centímetro cúbico. Que, inclusive, eu considero que se vocês fizerem uma rápida pesquisa no Google, vai ser a unidade que vai ser dada para vocês sobre a massa específica. Tá? O que acontece? É muito utilizado essa unidade de grama por centímetro cúbico, porém, quando a gente for avançar um pouco mais na disciplina, né, vocês observarão, que é muito importante utilizar a unidade padrão, que é o quilograma por metro cúbico. Sendo assim, gente, nós precisamos saber como transferir de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico e fazer o processo inverso. Tá? Como é que a gente faz isso? Muito simples. Olha só, a diferença entre essas duas grandezas físicas é que uma substância que tem 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que essa substância ter 1.000 quilogramas por metro cúbico. Certo? Então, é uma diferença em torno de 1.000, certo? 1/10 na 3. Isso aqui é a mesma coisa, né, que vocês já estudaram aí possivelmente um pouquinho de base 10, né? Isso aqui, 1.000, é a mesma coisa que 1/10 na 3. Certo? Então, se eu, por exemplo, quero saber qual é a densidade da água, que é o padrão, né? A densidade da água geralmente é o padrãozinho. Olha só, a água, ela tem uma massa específica, como vocês estão vendo ali, de 1 grama por centímetro cúbico, certo? Se eu quiser saber quanto que vale isso aqui na unidade padrão, no Sistema Internacional de Medidas, isso aqui vale 1.000 quilogramas por metro cúbico, certo? 1.000, a diferença é 1.000, sempre. Ou botar uma base 10 na 3 na frente, né? Por exemplo, ali a platina. Vou pegar a platina aqui. A platina tem uma densidade ou massa específica de 21,4 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que ela tem uma massa específica ou densidade, né? O nomezinho tanto faz, de 10 na 3, 21,4 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico, né? Eu adicionei uma base 10 na 3 para colocar ela na unidade padrão. Beleza? Então é isso sobre os nossos conceitos aqui diz respeito à densidade de massa específica. É isso que nós precisamos saber. Vamos dar um passo à frente, então, gente. Uma outra grandeza física muito comum, certo? Padrão para nós também é a pressão, certo? A pressão será uma grandeza física que nós vamos trabalhar, então, de agora até a 5ª semana. Vamos falar dela todos os dias, certo? Porque todos os conceitos que dizem respeito à mecânica dos fluidos vão envolver, de certa forma, a pressão, tá? E a pressão, por definição, a sua definição mais simples, que nós podemos dizer, né, a sua principal definição, é que a pressão, que é essa grandeza física que vai ser representada pela letra P minúsculo, tá? Então, isso aqui vai ser para nossa pressão, porque geralmente o P maiúsculo nós usamos para força-peso, né? Então a gente não dá para confundir muito bem isso aí. Então a pressão, que é o P minúsculo, ela tem por definição uma relação de força por área, certo? Pensem o seguinte, né? Eu costumo sempre dizer uma situação. Imagine uma pessoa que pesa 50 quilos, esse aqui é um exemplo clássico, né? De pressão. Uma pessoa que pesa 50 quilos e está com um sapato de salto. Certo? E caramba. Já tem um sapato de salto agulha aqui, né? E essa mesma pessoa de tênis, mas de tênis skatista, aquele tênis que é gordão, sabe? Tem uma base bem larga. O que acontece? Nós temos 50 quilos de pessoa aqui e 50 quilos de pessoa aqui. O que será que é pior? Tomar um pisão de um pé que está usando um tênis com uma base, com uma área grande, ou tomar um pisão de uma pessoa que tem um pé que está com uma areazinha muito pequena, que é o salto agulha que nós temos ali. Certo? O que vai ser pior? Sofrer a pressão de uns 50 quilos, né? Com uma área bem avantajada ou com uma área muito pequenininha. Então, olha só. As grandezas físicas
pressão e área são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, né? O que significa isso? Significa que se a área for pequena, a pressão é alta. Então, a pressão que a gente vai sofrer no pé quando alguém pisa na gente com 50, a pessoa tem 50 quilos, né? E ela pisa na gente com um salto agulha, a pressão é muito maior, vai doer bem mais do que a pessoa quando ela está com uma área grande, que aí a pressão vai ser menor, vai ser distribuída. Certo? Então, percebam que o conceito de pressão, gente, ele tem a ver com essa força. Como eu aplico essa força em determinada área, certo? O maior exemplo disso é que eu às vezes eu acho muito engraçado, né? Porque a gente, quando estuda física, a gente começa a aprender alguns macetes. E tem aquela galera lá que sempre fala da cama de pregos, né? Aí a pessoa vai lá e deita na cama de pregos e não acontece nada com ela. Por que não acontece nada com ela? Porque tu colocou pregos justapostos, né? De forma a preencher uma grande área dessa cama. Logo, a pressão que cada um desses pregos vão exercer sobre o teu corpo vai ser muito pequena. Porque o teu peso do corpo vai se distribuir por uma grande área. Logo, a pressão é pequena, né? Agora, se tu colocar uma situação que tu tire alguns desses pregos, né? Deixe 2 aqui, por exemplo. Bom, daí o peso do teu corpo vai estar sobre uma área, né? Uma área muito pequena. Logo, a pressão será enorme. Possivelmente, tu vai te ferir nessa situação. Tá? Então, o segredo da cama de pregos é a definição de pressão, né? A própria definição de pressão. Quanto mais preguinhos eu colocar aqui, show de bola. Não vai acontecer nada comigo. Tá? Eu vou me sentar ali e vai ficar até confortável. Tá? Então, essa é a ideia, tá, gente? O conceito de pressão. A força aplicada sobre uma determinada área, onde essa área é inversamente proporcional à pressão. Tá? Beleza? Então, vamos dar uma exercitada nisso para vocês verem como é que fica essa história. Tá? Então, nós temos aqui um cubo que pesa 40 gramas, tá? E ele tem arestas de 10 centímetros. Não sei se está bem claro para vocês que são 10 centímetros, mas eu estou lendo aqui. Qualquer coisa, se vocês não entenderem, não estão enxergando, eu estou lendo que é 10 centímetros, tá? Ele pergunta aqui qual é a densidade e a pressão exercida pelo cubo no fundo da base. Então, ó, ele determina a densidade. Densidade é uma propriedade geral da substância, né? E a pressão, ele quer saber somente a pressão que está exercendo aqui no chão, ó. Esse cubo está no chão, ele pesa 10 gramas, quer saber qual é a pressão que está sendo exercida aqui, tá? No chão. Bom, os dados fornecidos são aqueles ali. Então, a partir daqueles dados, nós vamos ter que obter essas informações. A massa do cubo é dado, 40 gramas, e arestas, 10 centímetros. O que nós temos que fazer aqui para resolver esse exercício? Bom, primeira coisa, densidade, eu preciso da massa do objeto e do volume dele. Se eu descobrir a massa dele e o volume, tá tudo certo, estou em casa, só dividir um pelo outro, né? E eu vou descobrir a densidade desse material. A pressão, eu preciso saber qual é a força que é aplicada pela área, né? Essas são as definições. Então, para a gente fazer isso, primeira coisa é pegar esses valores que são dados, que são fornecidos, e transformar isso aqui para a unidade padrão. Tá? Isso é muito importante na física, sempre trabalhar nas unidades padrão. Por quê? Porque se a gente quiser descobrir o valor por exemplo, ali na pressão, nós vamos ter que usar a força, né? A gente não pode dividir Newton por centímetro. Se dividir Newton por centímetro vai dar qualquer outra coisa. Inclusive, me esqueci de uma coisa importante, gente. Que coisa importante que eu esqueci? A unidade da pressão. Só vou passar a unidade para vocês aqui. E a gente já segue. Ó. Então, a unidade da pressão é Newton por metro quadrado. Isso aqui nós chamamos de Pascal. Certo? A unidade de pressão padrão é o Pascal. Depois nós vamos discutir que tem mais outras unidades aí que envolvem a pressão. Possivelmente são unidades que vocês já até ouviram falar, tá? Então, ó, a principal unidade é o Pascal, tá? Então, sabendo disso, eu tenho que ter Newton por metro quadrado para ter o Pascal.
Se eu tiver Newton por centímetro, eu não tenho Pascal. Tá? Eu vou ter qualquer outra unidade. Então, para eu trabalhar nas unidades padrão, eu aparecer lá minha resposta em Pascal, eu preciso ter Newton por metro quadrado. Para isso, eu preciso passar essa massa para quilogramas, e vocês sabem que 40 gramas, né, é basicamente 0,04 quilogramas. Né? Todo mundo sabe que se pedir 40 gramas de mortadela na padaria, né, isso aí é um valor muito menor que 1 quilo, certo? Ou seja, né, a ordem de grandeza de transformar gramas para quilogramas é de 40 para quilogramas, vai dar 0,04 quilogramas. Tá? 400 gramas é 0,4 quilogramas. Né? Então, a partir dessas relações aí fica mais fácil da gente compreender. Né? E esses 10 centímetros de aresta, né, esses lados aí que valem 10 centímetros, eu tenho que passar para metros. Para quem não lembra, nós temos uma regrinha que geralmente quem foi meu aluno sabe muito bem disso, né? E as regrinhas de transformação de unidades aqui, ó. Nós temos os 10 centímetros aqui e cada casinha vai um número, né? Porque nós estamos com 1 elevado na 1. Não é metro quadrado nem metro cúbico, é só metro, né? Então, cada casinha vai 1. Então, essa vírgula que está no centímetro aqui, ela tem que vir aqui para o metro. Significa que 10 centímetros são 0,1 metros. Beleza. Transformamos essas unidades no padrão, certo? A partir disso, então, a gente fica mais fácil da gente resolver esse exercício. Porque, olha só, a massa já está em quilograma, tudo certo, eu preciso calcular o volume. Como é que calcula o volume de um cubo, gente? O volume de um cubo, lado vezes lado vezes lado. Né? Lado ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Né? Isso aqui dá um valor, deixa eu achar aqui meu calculador, para não errar na base 10 para vocês, 0,1 ao cubo, olha lá, dá 1 vezes 10 na menos 3. 1 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, porque nós estamos falando de volume. Tá? Então, a minha densidade, pessoal, a densidade desse cubo que nós estamos trabalhando, ele vai ser a massa dele, 0,04 quilogramas, divididos por 1 vezes 10 na menos 3. Certo? Então, tu vai fazer isso na calculadora, 0,04 divididos por 1. Tem uma teclinha na calculadora de vocês, para quem tem esse tipo de calculadora, que é o EXP. O EXP ele já monta a base 10 pronta para a gente. Então, isso aqui vai ser 0,04 divididos por 1 EXP na menos 3. Isso aqui dá um valor incrível de 40 quilogramas por metro cúbico. Certo? Então, essa é a minha densidade desse material. Perfeito. Encontramos a densidade dele. Vamos achar a pressão que ele exerce na base desse cubo, né? A base ali, ela está exercendo qual pressão sobre o chão ali? Pressão, gente, é força sobre área, né? Repetir aqui a equação. No caso, qual é a força que está atuando ali? É a força peso desse cubo, né? E a área é a área da base do cubo, né? Porque é a única área que está em contato com o chão. Como é que a gente calcula a área de um cubo? Lado vezes lado. Né? Lado vezes lado é a área do cubo. Então, olha só, gente. O que vai acontecer? A pressão é massa vezes gravidade. Vocês estudaram isso aqui com o professor Michel, né? Força-peso. Lado vezes lado, então é 0,1 vezes 0,1. Isso aqui vai dar, então, olha só, 0,04 vezes 10, que é a gravidade. Né? Para quem não lembra, a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, divididos por 1 vezes 10 na menos 2. Aqui, né? Então, isso aqui vai ser 0,04 vezes 10, 0,4, divididos por 1 expoente na menos 2. Isso aqui dá incríveis 40 também, 40 pascais. 40 PA. Tá? 40 pascais de pressão sobre a minha superfície. Deixa eu dar uma conferida aqui só. Isso aí, perfeito. Tá? Beleza, gente. O que mais? Vamos fazer mais um exercício aqui. Esse exercício é bacaninha. Tá? Ele diz assim: ao se usar um saca-rolhas
a força mínima que deve ser aplicada para que a rolha da garrafa comece a sair é de 360 newtons. Beleza, 360 newtons, tá? Essa é a força que tem que ser exercida para que esse negócio saia, né? Então, ó, a força é 360 newtons para esse negócio conseguir sair. Sendo μe, que é o coeficiente de atrito estático dessa rolha quando ela está presa na garrafa, né? Então, pensem numa rolha dentro de uma garrafa, né? E ela está presa ali, certo? Beleza, essa é a pressão que ela está ali. No caso, para esse negócio escapar, ele precisa de 360 newtons. Que seria basicamente como se fosse a força normal exercida pela garrafa ali, ó, para prender esse negócio, certo? Então, ele quer saber, desculpa, gente, é como se fosse a força de atrito que prende ele ali, tá? Então, se essa rolha quiser escapar para cima, tem que vencer a força de atrito, né? Que é a força de atrito que está prendendo ela ali nos bocal da garrafa, tá? Então, essa é a força. Ele te dá o coeficiente de atrito estático, que é 0,2. Isso aqui não tem unidade, né? Então, ele pergunta qual é o valor da força normal que é exercida nessa garrafa. Então, na letra A, ele quer saber qual é o valor dessa força normal na garrafa aí para segurar ela. Bom, beleza. Se vocês lembram da disciplina do professor Michel, a força de atrito era calculada como a normal vezes o coeficiente de atrito. Se essa força de atrito que impede que a rolha saia vale 360 newtons, a força normal vezes 0,2, certo? Então, a minha normal ela vai ser os 360 newtons divididos por 0,2. E isso aqui vai dar a força normal que está nas paredes da garrafa ali, impedindo que ela escape, né? Então, ó, 360 divididos por 0,2, isso aqui dá 1.800 newtons. 1.800 newtons. Beleza. Na letra B, aí que vai entrar o nosso conceito novo, né? Isso aqui você já tinha estudado com o professor Michel, força de atrito, entre outras coisas, mas isso aqui é aplicado num problema um pouquinho diferente, né? Na letra B, ele quer saber qual é a pressão da rolha sobre o bocal da garrafa, tá? Considere o raio interno do bocal da garrafa de 0,75 centímetros. Olha só o raio do bocal, que é o mesmo raio da nossa amiga rolha, certo? E o comprimento da rolha igual a 4 centímetros. Galera, o que basicamente nós temos? Nós vamos ter uma situação onde ele quer saber qual é a pressão sobre a rolha que o líquido está exercendo lá no fundo, né? Então ele quer saber qual é a pressão que está exercendo aqui. Pressão, a gente sabe que é força sobre área, certo? Beleza. Qual é a pressão, né, que essa rolha vai exercer na garrafa, que ela está exercendo nas paredes da garrafa, tá? De forma a ficar ali presa, certo? A ficar presa. A gente calculou essa força aqui é a força normal, porque essa força normal é uma força que aparece toda vez que nós temos superfície. Então, essa rolha está empurrando a superfície para o lado, né? E essa é a força normal que ela está executando, beleza? Então, a força nós já sabemos qual que é 1.800, nós recém calculamos, né? E eu vou dividir isso aqui pela área. Como é que eu vou calcular a área de uma rolha ali embaixo? Então, para quem não sabe, quem nunca pegou uma rolha e olhou ela por baixo, ela tem um formato circular, né? E o formato circular, a gente sabe calcular uma área de um círculo, né? A gente aprendeu isso aí lá no ensino fundamental, no ensino médio também a gente usava isso. Mas se vocês não lembram, eu relembro vocês que a área de uma circunferência é π raio ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado é a área de uma circunferência. Então, olha só, gente, se nós sabemos o valor de π, que é aquele valor padrão, sabemos o raio da rolha, nós podemos resolver esse exercício, né? Então, olha só, nós ficamos com 1.800 divididos por π. E aí nós temos o raio da garrafa aqui, o raio da rolha, desculpa, né? Que é 0,75 centímetros, pessoal. Então, deixa eu pegar aqui o raio. 0,75 centímetros. Nós temos que passar isso aqui para metros,
para ficar na unidade padrão, não se esqueçam disso, né? Então, para passar para metros, tem que andar 2 casas. Então, isso aqui vai ser 0,075 metros. Opa, 2 casas. 0,075 metros. Certo? Porque aqui nós vamos para decímetro e aqui nós vamos para metro, né? Para quem não lembra, ó, centímetro tem mais o decímetro e depois nós vamos ter o metro. Por isso que tem que andar 2 casas, né? Então, ó, isso aqui vai dar 0,0075. Isso aqui nós elevamos ao quadrado. Então, nós ficamos com 1.800 divididos por 0,0075. Eleva isso aqui ao quadrado. Na calculadora científica já tem um botãozinho que faz isso automático, que é um xzinho elevado ao quadrado. Procurem aí, tá? E a gente multiplica isso por π. Isso aqui vai dar um valor, ó, bem baixo. 176,7. 176,7 vezes 10 na menos 6. Tá? Tem uma tecla também, pessoal, quem tem essa calculadora aqui, que é o ENG. Na minha ela fica aqui, ó, ENG, tá? Essa tecla, pessoal, ela transforma para base 10 automaticamente. Então, ó, tu obteve ali um resultado, deu um monte de zero, né? Deu um monte de 0,00. Já aperta ela que ela transforma para base 10 direitinho para vocês. E aí nós só precisamos dividir isso aqui, ó, 1.800 por esse valor. E isso aqui vai dar um valor bem grande, que é o valor de 10,18. Vamos botar, vamos arredondar, 10,2 vezes 10 na 6 pascais. Uma baita pressão. Isso aqui parece champanhe, hein? O líquido está exercendo uma baita pressão em cima da rolha, né? Então, se essa força que a rolha exerce sobre o bocal ali não for tão grande assim, ela pode estourar para cima se aumentar esse valor aqui. Mas... beleza? Bom, descendo os motores, né? Falar um pouquinho mais aí, pessoal. Já estamos chegando ao fim aqui, tá? Acredito que tenho mais alguns slides, tá? Se eu me passar um pouquinho é porque é a primeira aula, né? A primeira aula tem que dar aquelas explicações iniciais. Mas depois, nas próximas, é certeza que vai durar 1 hora só no máximo, tá, gente? Pessoal, outras unidades de pressão. Como eu disse para vocês, a unidade padrão, deixa eu botar em caneta preta aqui. A unidade padrão, unidade padrão é o Pascal, certo? O que é Pascal? Pascal é Newton por metro quadrado, certo? Newton por metro quadrado nós chamamos de Pascal. Então as unidades elas precisam de pressão, né? Ó, nós vamos calcular pressão. Pressão é força sobre área. A unidade de força tem que estar em Newton e a unidade de área tem que estar em metro quadrado para fornecer o Pascal. Só que é muito comum, né, nós irmos no posto de gasolina, nós queremos calibrar os nossos pneus dos nossos carros, né, etc., ou da bike, não sei como é que você se locomove, e vocês vão encher com uma unidade de pressão chamada PSI, certo? Então, PSI é uma unidade usual que aparece para nós. E pode ser que algum exercício cobre para vocês uma pressão em PSI. Então, a gente precisa saber quanto que vale um PSI. Como é que a gente transforma um PSI em Pascal? Então, um PSI é basicamente 6,9 vezes 10 na 3 pascais. Certo? Então, se eu quero fazer uma transformação de unidade aqui, é só fazer uma regra de 3. Né? Então, um PSI equivale a 6,9 vezes 10 na 3 pascais. Se eu tenho tantos pascais, quanto que vai ser em PSI? Faz uma regrinha de 3. Uma outra unidade que é muito comum é a unidade de pressão, tá? De pressão atmosférica. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Terra, né? Na Terra nós temos a camada de ozônio, nós temos o ozônio aqui, certo? Beleza. A gente sabe que nesse ozônio aqui tem gases, tem oxigênio 2, tem CO2, tem nitrogênio 2, né? Nós temos alguns gases que compõem essa atmosfera. Isso aqui são partículas que estão ali, estão exercendo uma pressão, certo? Estão exercendo pressão. Essa pressão aí, ela é determinada como uma pressão de 1 atmosfera, certo? Então isso aqui
é como se tivéssemos um ATM. Seria a pressão pelo qual nós estamos submetidos, certo? A pressão de um ATM. Isso aqui é uma unidade alternativa, que aparece bastante, inclusive, em alguns exercícios para nós, certo? Então, este 1 ATM ele tem uma equivalência com relação ao Pascal, que é de 1/10⁵ pascais. Então, 1 ATM equivale a 1/10⁵ pascais. Existe também uma outra unidade, que é uma unidade mais antiga, quando nós não tínhamos instrumentos, nós tínhamos instrumentos mais arcaicos de medidas, né? E um dos primeiros experimentos para medir pressão atmosférica foi o mercúrio, um instrumento composto com mercúrio, que a gente vai estudar aí nesse experimento, tá? E se chegou à brilhante conclusão que essa unidade se chama milímetros de mercúrio, certo? Tem uma unidade de pressão também. E essa unidade aqui, milímetros de mercúrio, certo? Ela é algumas vezes utilizada em algumas situações, tá? Em livros mais antigos ela pode aparecer mais seguido. Em alguns instrumentos mais específicos também pode aparecer, tá? Instrumentos que medem pressão. E esse milímetro de mercúrio ele tem uma relação direta com o ATM, certo? O ATM, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, uma atmosfera ou 1/10⁵ pascais equivalem a 760 milímetros de mercúrio. Esta é a nossa unidade padrão, né? O Pascal. O Pascal é o padrão, mas essas outras unidades, elas também podem aparecer para a gente, tá bom? Beleza, galera? Então, sabendo disso, vamos finalizar a aula com um último exemplo, certo? Nós temos aqui uma caixa, certo? Uma caixa d'água com uma massa de 8/10⁻² quilogramas, 800 quilogramas, tá? Apoiado sobre um plano horizontal. A caixa ela tem uma base quadrada, de lado igual a 2 metros, tá? Contém água até a altura de 1 metro, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule em PA e em ATM e PSI a pressão média exercida pelo sistema no plano de apoio. Qual é o plano de apoio? O chão aqui, né, gente? A gente quer saber qual é a pressão que ela exerce no chão. Como é que a gente vai fazer isso aí? Simples. Pressão é força sobre área. Qual é a força que está atuando sobre essa caixa d'água? Está atuando ali. Ela está atuando com uma força-peso. Essa é a força que ela está exercendo no chão. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Nós vamos usar a força-peso sobre a área da base dessa caixa. A área da base é uma área quadrada, é um quadrado, né? Então, isso aqui é lado vezes lado. Então, basicamente, o que nós precisamos é transformar isso aqui para a unidade padrão, certo? E nós já temos, porque isso aqui já está em quilogramas, então a força-peso é massa vezes gravidade. Lado vezes lado é 2 metros vezes 2. Então, ó, vai ficar um negócio assim, ó. 8 vezes 10⁻² é 800, né? Já vou botar aqui, ó, 800. Vezes 10, que é a gravidade. A aceleração da gravidade na Terra vale 10 sempre, né? Sobre 4. Então, a pressão em pascais vai dar 8.000 sobre 4. Quanto que dá isso aqui, 8.000 sobre 4? Deixa eu botar aqui, 8.000 divididos por 4, isso aqui dá 2.000. Eu não sei que substância tem aí, eu acho que não é água, né? Para dar uma pressãozinha tão pequena assim. Isso aqui é pascais, tá, gente? Então, essa é a pressão que ela exerce no fundo em pascais. Ele quer saber em ATM e PSI. Como é que a gente vai fazer isso aí? Regrinha de 3. Né? Então, a gente vai fazer aqui, ó. 1/10⁵ é um ATM. Um ATM é 1/10⁵ pascais. Então, se nós temos 2.000 pascais, isso aqui está em pascais, quantos X ATM nós temos? Tá? Uma regrinha de 3 básica aqui. Então, isso aqui vai ser X igual, né? Multiplicando em cruz, né? Isso aqui vai ser 1/10⁵. Fazer um passo a passo com vocês aqui, porque é a primeira aula. Então, nós teremos aqui, ó, 1/10⁵ vezes X, que é igual a
2.000 vezes 1 é 2.000, né? Então, nós teremos x igual a 2.000 sobre 1, 10 na 5. Então, x vai ser quantos ATMs? 2.000 divididos por 1 expoente na 5, 0,02 ATMs. Pressãozinha de nada. Certo? Então, essa caixa aqui tem algum líquido. Aqui diz que é água, mas eu duvido que seja água, porque essa massa está muito pequena para ser água, tá, gente? Mas, pelo tamanho da caixa, que a caixa tem 2 metros, né? Mas é um exercício só para a gente treinar mesmo essas mudanças de unidade. E, para fazer para PSI, gente, 10 nas... Deixa eu pegar aqui, ó, a ordem de grandeza de mudança, né? Então, a gente tem que 1 PSI equivale a 6,9 10 na 3 pascais. 6,9 10 na 3 pascais. Então, se eu tenho 2.000 pascais, quantos PSIs nós teremos aqui? X PSI, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, vamos multiplicar em cruz novamente, né? Então, isso aqui dá 6,9 vezes 10 na 3, vezes x, né? Multiplicando em cruz. Isso aqui dá 2.000 pascais. Então, x vai ser 2.000 divididos por 6,9, 10 na 3. Então, isso aqui vai dar quanto? 6,9 expoente na 3, 0,28 PSI. 0,28 PSI, que seria uma unidade alternativa de pressão, né? Que é, como eu falei para vocês, muito utilizada em em postos de gasolina para calibragem de pneus, né? Bom, galera, como comentado com vocês, essa aula ela vai ser salva em PDF, toda essa riscalhada que eu fiz aqui, e vai ser disponibilizada lá para vocês no ambiente Siga, tá? PDF, e lá vai ter esses 3 exercícios. Quando eu montar essa tarefa, vocês terão que resolver elas, são exercícios parecidos com o que eu resolvi hoje aqui, tá? E vocês vão lá e postam, e dessa forma vocês estão garantindo já uma parte da nota de vocês, tá? Então, parte da nota vai ser dada por questionário, e parte da nota é pelas entregas das atividades. Então, não deixem de entregar as atividades pontualmente, tá? Vocês têm prazo de 1 semana, até semana que vem, até às 7h30, horário da nossa aula, tá? Para entregar lá no Cigar essas atividades. Se der qualquer problema, vocês me avisem, me chamem aí, me avisem. Ah, professor, deu um galho aqui no Siga, não tô conseguindo enviar, e aí a gente vai dar um jeito, tá? Beleza, galera?